Olá, meus queridos. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os fatores que levaram à crise do sistema feudal. Crise do feudalismo. A crise do feudalismo é um processo de longa duração, onde muitos fatores contribuíram para que esse sistema entrasse em decadência. Então, para que a gente venha entender melhor esse contexto de maneira clara e objetiva, eu organizei um esquema para que a gente pudesse entender melhor. Então, no século XI, iniciou-se na Europa a fome feudal. Fome feudal causada principalmente pelo aumento demográfico da população, devido ao fim de guerras que vinham ocorrendo na Alta Idade Média e também a uma peste que assolou nos séculos 7 e 9 a população. Então, com essa fome feudal, muitas pessoas foram morreram, né? Porque à medida que a população crescia, a produção era de autossuficiência, ou seja, não se produzia para excedentes de mercado, porque não existia comércio na época. Então, era-se produzido nos feudos apenas para um consumo de imediato. Então, à medida que essa população cresceu, não dava para acompanhar, para alimentar toda essa população. Então, a partir dessa fome feudal, ocorreu o êxodo rural, né? O que foi que aconteceu? Os senhores feudais começaram a ver aquela situação dos seus feudos e começaram a expulsar os servos da sua terra, do seu feudo, tornando esses homens livres. A gente viu na aula passada que o servo não pode ser considerado um escravo, porque ele não pode ser vendido, mas ele também não era um homem livre, ele estava preso às terras devido aos impostos que ele tinha em dívida com o seu senhor feudal, como as banalidades, a talha, a corveia, a mão morta. Então, ele poderia sim se tornar um homem livre, se ele conseguisse pagar todos esses impostos ao seu senhor feudal. Mas na tentativa de resolver essa fome, eles foram expulsos, eles foram perdoados. E assim, no século XII, nós vamos ter o quê? O renascimento urbano. Essas pessoas que antes viviam no campo, que viviam ali na agricultura, que viviam sobre a obediência dos seus senhores feudais, elas agora são pessoas livres e elas vão para os burgos, né? Os burgos, que são essas cidades fortificadas, fortalezas protegidas com muros. E quando esses homens livres chegam ali naqueles burgos, naquelas cidades, eles chegam nas condições de homens livres e passam a trabalhar ali nas oficinas, com o artesanato, e nasce a partir daí uma nova classe, a classe da burguesia, né? Surge a classe da burguesia. E as feiras livres começam a acontecer nesses burgos, né? Essas cidades eram fortalezas fechadas, mas uma cidade poderia comercializar com a outra, através de quê? De trocas. A partir do século XIII, nós vamos ter outro fator que proporcionou, que levou à crise do feudalismo, que foi o renascimento comercial, né? Com os burgos cada vez mais fortes, a burguesia cada vez mais fortalecida, as feiras acontecendo, houve o quê? O renascimento comercial. A partir do renascimento comercial, começou a existir as cruzadas. Essas cruzadas foram expedições organizadas pela Igreja Católica, que a princípio tinha caráter religioso, aonde a igreja queria propagar a sua fé cristã, ganhar a alma, salvar pessoas, expandir a sua fé e também recuperar o território de Jerusalém que estava na mão dos turcos. Então, com esse renascimento comercial, surgem as cruzadas e a partir daí, no século XIV, nós vamos ter um renascimento cultural, que foi outro fator determinante para a crise do sistema feudal. A partir das cruzadas que ocorreram aqui no século XIII, né, essas grandes expedições, elas percorriam todo o mar Mediterrâneo e ali começaram-se a ter contato com outras culturas, outros povos, inclusive com os italianos, onde eles foram cada vez mais se desenvolvendo o comércio e a burguesia foi ficando cada vez mais fortalecida.
No século XIV, a Europa vai passar por uma grande crise, né? Nós vamos ter aqui a fome feudal. Essa fome aqui, essa grande fome, ela vai ser muito maior do que a fome que nós tivemos aqui no início do século XI. Então, essa grande fome vai matar parte da população, ou seja, o comércio já está fortalecido e o sistema feudal cada vez mais enfraquecido, não conseguia suprir a necessidade da população. Como se não bastasse, além da grande fome, tivemos também a Guerra dos 100 Anos, né? Eram conflitos, né, entre dois reinos. Essa guerra que durou 100 anos foi um conflito entre o rei da Inglaterra e o rei da França. Eles disputavam esse trono francês. E isso fragilizou mais ainda essa população europeia. Como se não bastasse, tivemos ainda, nesta mesma época, no século XIV, a peste negra. A peste negra ela foi uma pandemia que surgiu através de uma bactéria que contaminava o homem e que matou mais de 1/3 da população europeia, né? Essa pandemia ela vinha de roedores como ratos e também de pulgas, né? Contaminava o homem e fez com que grande parte da população europeia morresse nessa época. Então, a partir do século XV, nós já tínhamos um renascimento comercial, já tínhamos uma burguesia fortalecida, já tínhamos uma sociedade com o poder do rei em suas mãos, porque o feudalismo, o poder ele era descentralizado. E aqui nós já tínhamos um rei fortalecendo o seu poder. Então, nós já temos também aqui o início de um mercantilismo, né, de uma economia voltada para o mercado, e um poder absoluto nas mãos do rei. Então, com tudo isso, já estava dando indício a um novo sistema, que é o sistema que virá, né, das próximas aulas, que é o sistema do capitalismo, que é um sistema também sociopolítico e econômico, que surgiu a partir da decadência do feudalismo. Então, para que a gente possa entender quais os fatores levaram à crise do sistema europeu, a gente tem que entender que nós tivemos no século XI a fome feudal, o êxodo rural, depois nós tivemos com o êxodo rural um renascimento urbano, a partir do renascimento urbano, o burgo, as feiras, a consolidação da burguesia, nós vamos ter um renascimento cultural, ou melhor, um renascimento comercial, né, devido às cruzadas, né, pelo Mediterrâneo. Vamos ter também, em contato com outros povos, outras culturas, o renascimento cultural, mas mesmo assim o sistema começa a entrar em grande crise a partir do século, e do século XVI, esse sistema ele é dissolvido, né, e dá lugar ao capitalismo. Espero que vocês tenham aprendido nessa aula e boas atividades para todos vocês. Um beijo.